Ao longo dos mais de 30 anos de profissão, Antônio Marcos Batista de Souza, o Tony Batista, viu passar em suas mãos os mais variados tipos de câmeras, da extinta TV Norte Fluminense até a chegada da Record Interior RJ. O cinegrafista André Castellotti acompanhou tudo isso de perto. Tony, quando entrou aqui, eu já estava uns 5, 6 anos, 7 anos mais ou menos, por aí. Tony entrou como operador de VT, que era o equipamento que, na verdade, gravava as matérias, né? Como a gente está fazendo aqui agora só com uma câmera, mas antigamente precisava do operador de VT para operar o equipamento e captar imagem e áudio. Então, logo depois, com o desaparecimento aos poucos do VT, foram chegando as câmeras já acopladas com o VT, né? E aí Tony pegou toda essa evolução, né? E como se destacou como profissional que era na época do operador de VT, foram se aproveitando os operadores como cinegrafista. E Tony é um deles que iniciou e permaneceu até há poucos dias com a gente, né? Eu tive a alegria de conhecê-lo há mais de 25 anos, ainda quando ele usava o nome de Antônio Marcos, o caractere das reportagens. E ele muito jovem, trabalhando ainda na TV Norte Fluminense, logo na mudança para a Record, e sempre muito atencioso, carregando nos ombros aquela câmera pesada, né, daquela época, e trabalhando junto de profissionais incríveis, como o saudoso Luiz Maurício, né, com o nosso amigo Antônio Fernando e tantos outros mestres, né, da TV. Fazia estúdio e externa, que é como a gente chama as reportagens, né, feitas na rua, com brilhantismo. Dos 33 anos trabalhados na comunicação, 14 foram ao lado da repórter Dorlane Delesposte, o bastante para construir uma parceria marcada por profissionalismo e amizade. Tony foi o professor de todos nós repórteres, não só da Record, mas também de outras emissoras, dando um conselho, explicando como é que poderia fazer, dando uma sugestão. E eu acho que além da generosidade dele, a humildade, porque ele gostava muito de tomar café, então quando ele chegava na casa das pessoas, as pessoas ofereciam um cafezinho para ele, ou os nossos entrevistados que já tinham o costume de encontrá-lo, sempre, Tony, tem um cafezinho aqui para você, ele sempre ia com um sorriso largo, porque Tony era uma alegria constante, uma gargalhada alta, assim, uma pessoa feliz. Então acho que quando você falasse para mim, o que você mais lembra dele, eu vou lembrar dele da felicidade. Acho que foram 14 anos muito felizes da minha vida, compartilhando a minha rotina com uma pessoa que é da minha família. Até porque a gente passa mais tempo com nossos colegas de trabalho, até mesmo do que com os nossos familiares. Então são natais, são ano novo, né? Dia dos pais, dia das mães, aniversário que a gente passa com eles. Então o que eu levo dele? Gratidão, o sentimento de generosidade e muito amor. Acho que é isso que eu posso dizer, um amigo. Eu estou perdendo mais que um amigo, eu estou perdendo um irmão. Há uma semana, o cinegrafista sofreu um acidente vascular encefálico, seguido de um trombo cerebral. Foi internado no Hospital Geral de Guarulhos e depois transferido para o Hospital Ferreira Machado. A morte de Tony Batista gerou intensa comoção entre os colegas da profissão, amigos e profissionais do jornalismo regional. O resultado é este aí. Centenas de pessoas de diversos veículos de comunicação acompanhando a despedida. O Tony Batista foi um profissional ímpar, um cara que tinha, né, as suas ideias, era um cara forte, num temperamento forte, mas um profissional exemplar, um profissional maravilhoso. Não só os amigos perdem um grande profissional e amigo, mas Campos perde um grande cinegrafista, perde uma grande pessoa, um cara de fibra, um cara que tinha personalidade própria, não era levado por nada. E a gente fica triste porque mais um profissional do gabarito dele que nos deixa. Tony começou na televisão no início dos anos 90. De lá para cá, conquistou amigos de diversas gerações da comunicação. Tony representou muito para mim na minha vida profissional. Foi um cara que sempre batalhou pela profissão, como nós trabalhamos sempre por uma profissão melhor, por um jornalismo melhor.
E ele foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. Ele, a André Castellotti, Haroldo, Ravi e dezenas de outros cinegrafistas. Então, a gente só vai ter boas memórias dele, do desempenho dele quando começou na TV, o que ele se tornou até hoje com 30 e poucos anos de profissão. Quem perde, Granger, nisso tudo é o telejornalismo, o jornalismo em si regional, pela grande expressividade que o Tony Batista representava para todos nós, né? Quem já conhecia, ele tinha 27 anos somente de Record. Desses 27 anos eu tive a oportunidade de passar praticamente 19 com ele, sei do profissionalismo com que ele sempre exerceu a sua profissão, a assiduidade, o seu caráter de se posicionar quando concordava ou não concordava com algum assunto. Então, com certeza, é um grande legado que fica. Quem teve a oportunidade de trabalhar com o Tony Batista, principalmente os nossos colegas da rua, como você, como outros profissionais como a Dorlane, como a Letícia, sabem muito bem a importância desse profissional, principalmente na formação inicial. Todas as pessoas que iniciaram o telejornalismo e tiveram a oportunidade de trabalhar com o Tony Batista sabem disso, como que ele auxiliava esse profissional, como ele contribuía para a formação desse profissional e, mais ainda, como ele contribuía para a formação de um profissional que sabia valorizar bem as imagens. Tony era casado e deixa 2 filhos. A família, muito emocionada, preferiu ficar em silêncio. As imagens de hoje registradas são da despedida de um grande profissional. Tem um ano que eu estou aqui em Campos, mas ele sempre se mostrou um cara muito dedicado, um profissional altamente qualificado, que de fato ensinou muitas gerações, né? E o Tony passou esses 27 anos dentro da Record, contribuindo para que a Record pudesse estar onde a gente está hoje. Então, a gente fica muito feliz pela trajetória dele dentro da Record. A gente tem inúmeros profissionais hoje lá que também têm acima de 20, 25 anos, 30 anos de casa. Então, a gente percebe que esse carisma do Tony, ele está exalando dentro da Record nos dias de hoje. Esse profissional que ele foi muito dedicado, essa carreira dele toda dentro da Record, nos mostra que é possível você ser um bom profissional, ser um cara carismático, um cara atencioso com todo mundo, um pai de família e um amigo de todos nós lá, que eu aprendi, esse pouco tempo que eu convivi com ele, eu vi que ele tem esse dom de cativar as pessoas, com o jeitinho dele, com o carinho dele, com a timidez dele, né? Ele transmitia isso pra gente. Então ele, de fato, é um exemplo para os profissionais da área, os cinegrafistas que estão lá, os colegas de trabalho dele do dia a dia, os apresentadores, os repórteres, assim como você também, puderam conviver com ele e ver que aquilo para ele era um prazer. Ele não trabalhava, ele divertia com a gente. Graças à visão privilegiada que ele tinha de tudo, graças à capacidade que ele foi desenvolvendo, muitos fatos ficaram em nossas memórias e vão ficar para sempre. Por mais preparados que sejam os profissionais, bombeiros não estão prontos para socorrer familiares, médicos para operar amigos e muito menos nós jornalistas para sepultarmos um irmão. No dia de hoje, estamos arquivando uma bela história da comunicação regional. Vá com Deus, nosso amigo.